Torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. O Náutico estreou com derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, derrota por 2-1 para a equipe do Manaus, uma derrota de virada, jogando na Arena da Amazônia, e a partir de agora a gente traz um pouco do que foi esta partida alvirrubra longe de seus domínios. O primeiro jogo da Série C de 2023, principal competição do ano, o Náutico perde de virada nos acréscimos, em jogadas bem parecidas e com muitas críticas a serem feitas aqui para que o torcedor também possa comentar aqui na nossa plataforma. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa o like nesse conteúdo, importante a sua participação através dos comentários e, claro, compartilhe bastante esse vídeo nas suas redes sociais. Num jogo onde o Náutico, no primeiro tempo, tinha as ações da partida, não foi um domínio absoluto do Náutico no primeiro tempo. O Náutico alternou até esse domínio com a equipe do Manaus. Só que em vários recortes do jogo, o Náutico se mostrou uma equipe mais entrosada. As jogadas do Náutico fluíam, saíam com um pouco mais de entrosamento e já era esperado até pela própria equipe do Manaus, que não tinha, ou pelo menos ainda não tem, esse entrosamento para a disputa da Série C. Por que eu falo isso? Porque o Manaus foi uma equipe refeita, né? O Manaus fez aí todo o seu trabalho, né, depois do campeonato estadual de contratação de novos jogadores, para que de uma certa maneira a equipe pudesse se reforçar, né? E o Manaus ele acabou, né, tendo aí contratação de 14 jogadores, né? Foi um Manaus que buscou, né, peças que já conhecem a competição, e isso de uma certa maneira fez com que a equipe pecasse, principalmente no aspecto da finalização. A finalização do Manaus, ao meu ver, deixou bastante a desejar nesse jogo, né? Poucas chances criadas, as que foram criadas foram finalizadas para fora. A única que assustou o Náutico foi já na reta final do primeiro tempo, quando o Wagner operou uma boa defesa. O Náutico abriu o marcador depois de ter perdido o Caion, uma baixa significativa. A gente ainda vai aguardar o que o departamento médico alvirrubro vai falar sobre, né, o prata da casa, para a entrada do Thiaguinho, né? Não tem as mesmas características, acabou tomando ali um cartão amarelo, né, logo de cara, uma falta cometida em um dos avanços da equipe manauara, e depois a gente viu a construção do próprio Thiaguinho pelo lado direito, insistiu na jogada, né, acabou tentando cruzar, ganhou o escanteio. Na cobrança do escanteio ele achou o Jean Mangabeira, que colocou o Náutico em vantagem. A partir dessa vantagem, o Náutico se perde em campo. O Náutico estava bem, com o jogo controlado, trocando passes, saída de 3 homens, né? O Polvideiro praticamente como um ponta pelo lado esquerdo, pela direita Vitor Ferraz com mais liberdade, o Thiaguinho voltando para recompor, tentando fazer aquilo que Caion faz nesse esquema de Dado Cavalcante, Jean Mangabeira ajudando na marcação, Eduardo sendo ali um motorzinho muito bem próximo do Gabriel Santiago, que fez uma primeira etapa consistente, né? Júlio, fora um pouco das suas características, não fez uma boa partida, mas estava segurando a onda ali no ataque alvirrubro, até que o gol sai e o Náutico não consegue se encontrar dentro da partida, né? E o intervalo ele foi mais do que necessário para que o Náutico, pelo menos com a conversa dos vestiários, pudesse mudar a sua postura em campo, algo que não aconteceu. A gente só viu a situação se agravar. O Náutico acabou vendo o Manaus crescer na base da força, da vontade, né? Foi mais num aspecto físico, né, do que propriamente em jogadas combinadas, né? Foi um Manaus que partiu para cima, né, com o apoio de seu torcedor, sabendo das qualidades individuais de seus atletas e nas mexidas também do Igor Magalhães, né, que foram fundamentais até para o crescimento da equipe. E num fundamento até que o Náutico estava bem no jogo, eu até citava no Twitter, tanto o Odivan como o Denilson, em bolas alçadas à área, cruzamentos, eles estão se saindo bem, né, com a exceção do Diego Matos, que no primeiro tempo falhou bastante nesse aspecto, em posicionamento, um jogador que tem dificuldades na marcação.
os jogadores estavam se safando, né? A única vez foi aquela do goleiro Wagner que ele salvou, né, uma bola no finzinho da etapa inicial. Mas o Náutico estava suportando bem os avanços da equipe do Manaus e parecia um jogo controlado. Até que a gente viu os 2 gols marcados, o gol do Douglas, né, que incendiou ainda mais o jogo, né, deu possibilidades ao Manaus de crescer ainda mais na partida. O Náutico sente o golpe do primeiro gol e o segundo gol ele vem para sacramentar a vitória de quem no segundo tempo buscou o resultado. Faltou isso para o Náutico, faltou não apenas administrar um 1-0 que era um resultado supérfluo dentro daquilo que a partida estava propondo para ambas as equipes. Eu até mesmo com uma vitória do Náutico hoje ou com um empate, que também o empate seria um resultado até a ser comemorado, né, dentro das circunstâncias da competição e do equilíbrio que a Série C vai apresentar daqui para frente, eu iria falar justamente disso, né, do Náutico tentar, né, jogar um pouco mais. O Náutico, por exemplo, os jogos que Paulo Vidieiro tem feito com a camisa alvirrubra. A gente tem percebido que dentro das partidas, a última bola do Paulo Vidieiro, ela tem sido problemática. É um cara que particularmente participa muito pouco, né, de chutes efetivos a gol. Tem essa dificuldade da finalização. E é algo que precisa ser corrigido, né, para a equipe alvirrubra. Né, os atacantes do Náutico até têm essa dificuldade na finalização. Então o Náutico não deixou de criar no primeiro tempo, mas foi uma equipe reconhecível depois da vantagem adquirida ainda na etapa primeira de jogo. E isso fez com que o Manaus crescesse, né, acreditasse no resultado e com suas peças individuais chegasse a esse bom placar. Interessante, né, o que Dado Cavalcante propôs para sua equipe, a entrada dos atletas vindos do Vitória juntos, Eduardo e Gabriel Santiago deram uma boa composição ao meio de campo, mas as alterações acabaram não acompanhando o ritmo da equipe no primeiro tempo, que foi até razoavelmente bem se a gente comparar com o que vimos na segunda etapa. Né? A entrada do Matheus Carvalho, a entrada, né, do próprio Juan Galto fazendo uma dupla de volantes com o Jean Mangabeira, é um outro setor que na minha visão precisa ser reforçado. E o Diego Ferreira, né, mais uma vez entrou bem abaixo, né, daquilo que o Vitor Ferraz produz em campo como titular e do que se esperava até do próprio Diego Ferreira, né, quando foi anunciado pelo Náutico. Né, um cara que até então estava na Série B, poderia ser muito útil para uma terceira divisão, mas até então não vem mostrando isso nem em partidas da própria Série C. Então, uma derrota sentida pelo contexto do jogo, pela forma como aconteceu, reta final, o jogo já acabando, poderia ter segurado esse empate, que seria dos males o menor nessa estreia, um pontinho fora de casa, mas nem isso, né? A equipe do Manaus conseguiu a virada e o Náutico ficou nas cordas. Essa aqui é a realidade do jogo, né? Um Náutico que sentiu os efeitos do segundo tempo e não conseguiu reagir, e quando teve oportunidades acabou as desperdiçando, e o Manaus foi em busca do placar. Não há tempo para lamentar, no sábado às 19 horas o Náutico já tem um compromisso contra o São José do Rio Grande do Sul, jogo acontecendo nos Aflitos. No jogo de hoje até o São José também estreou nesta terça-feira, empatou em 0-0 com o Floresta em casa, então o Náutico agora vai ter que fazer o seu papel diante do seu torcedor, e talvez nem compareça, né, em grande número depois dessa derrota de hoje às arquibancadas dos Aflitos no final de semana, mas pode ser aí um dos fatores que venham a dar ao Náutico, né, esse poder de jogar em casa, né, de ter os Aflitos como seu refúgio em busca de pontos para a classificação à fase seguinte. Lógico que ainda é muito cedo, primeira rodada, mas a gente sempre, né, trazendo a importância de cada jogo da Série C. Hoje foi um deles, lições a serem tiradas, né, de não administrar placar mínimo, né, de ter uma postura um pouco mais aguerrida, posse de bola, controle de jogo. Isso fica para outras divisões. A Série C é uma série mais intensa, de mais correria, de mais velocidade, né, de se impor fisicamente. Talvez tenha faltado isso para o Náutico, que ocasionou nessa primeira derrota na competição. E isso pode ser também, né, colocado na conta, né, da própria diretoria e a falta de reforços
né? Náutico no segundo tempo, se a gente comparar as mexidas feitas por Igor Magalhães e as mexidas feitas por Dado Cavalcante, a gente percebe que, né, o Manaus se dá bem melhor por jogadores conhecerem o contexto, né, do campeonato, enquanto os do Náutico, né, ainda estavam, digamos que um pouquinho atrelados ao que aconteceu no estadual, na Copa do Nordeste, na própria Copa do Brasil, na derrota para o Cruzeiro, né, trocando passes. É uma característica de um jogo, de um campeonato, de um torneio bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Então, derrota sofrida, mas agora levantar a cabeça para o jogo do sábado diante do São José, porque a Série C não perdoa, não se tem tempo para lamentar, um campeonato de pontos corridos e a possibilidade de recuperação já na próxima rodada. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações, deixa muito like nesse vídeo e comenta à vontade. Esse é o canal do Futebol Pernambucano, canal do YouTube do Anderson Batista. Até mais!